Bem, vamos começar aqui uma análise de algumas passagens do Novo Testamento, onde que o cristão ele deve tomar um certo tipo de cuidado, porque se ele deixar-se levar, se ele derramar muito em cima da letra, o leitor começará a ser um antissemita subliminarmente. Como assim? Ele vai começar durante o tempo, começar a ler passagens e vai criar um ódio mortal contra os judeus, porque é narrado que Jesus disse aquilo. É narrado que Paulo disse, é narrado que Mateus, Marcos e Lucas disse. Um cristão torna-se fanático e começa a perseguição incauta, mortalmente contra os judeus por causa de certas passagens. Então existe no nosso mundo pessoas com um parafuso a mesmo na cabeça que nem Lutero, porque ele não conseguiu ganhar os judeus para o protestantismo e criou um livro chamado Os Judeus e Suas Mentiras, que supostamente caiu na mão dos nazistas e que supostamente caiu na mão de Hitler, causando aí o chamado Holocausto, e que supostamente pastores, como lemos aí no estudo, pastores luteranos, igreja luterana, a igreja adventista nazista do sétimo dia participou aí na matança de judeus, por causa do quê? Do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele forma antissemitas, né? Ele pensa que judaísmo é isso que está escrito no Novo Testamento. Mas somente os inteligentes vão ser iguais, chamados os bereanos, que vão verificar se aquilo que é narrado é realmente, de fato, um novo judaísmo. Correto? Então, olha só o nível de ódio que o Novo Testamento traz contra o povo judeu. Não vou colocar todos os textos, tá? Vou colocar alguns para não se prolongar. Mateus 3,7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 15, verso 3 ao 9. Condenação dos fariseus pela rejeição dos mandamentos. Mateus capítulo 15, verso 12 ao 14. Os fariseus são chamados de guias cegos que conduzem a cegos. Isso também pode ser aplicado também a muitos cristãos e crentes daí da raça, né? Como dizem. Mateus 16, 6. E Jesus lhe falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mateus capítulo 19, verso 3 ao 9. É dito que os fariseus têm um coração duro. Mateus capítulo 19, verso 28. Os discípulos de Jesus irão julgar as 12 tribos de Israel. Mateus capítulo 22, 18. Os chamados hipócritas são os fariseus. Mateus capítulo 23, verso 13 ao 36. Os fariseus e escribas são repetidamente chamados de hipócritas. Mateus capítulo 23, verso 28. A casa de Jerusalém estará abandonada e desolada. Mateus capítulo 26, versos 59 ao 68. Os chefes dos sacerdotes e do conselho condenam Jesus como merecedor da pena de morte. Mateus capítulo 27, do 1 ao 26. O povo exige que Jesus, e não Barrabás, seja crucificado. Mateus capítulo 27, 62 ao 66. O sumo sacerdote solicita um guarda no túmulo de Jesus. Mateus capítulo 28, verso 4. Os guardas tremem e morrem quando o anjo aparece. Mateus capítulo 28, verso do 11 ao 15. O sumo sacerdote suborna os guardas para mentirem sobre suas ações. Aí vemos aqui, o Evangelho de Marcos contém aproximadamente 40 versículos de polêmicas difamatórias antijudaicas. Vamos analisar aqui. Marcos capítulo 3, 6 diz que os fariseus começaram a entrar em conselho a matar Jesus. Marcos capítulo 7, versos 6 ao 13. Condenação dos fariseus por rejeitar os mandamentos. Marcos capítulo 8, verso 15. Cuidado com o fermento dos fariseus. Marcos capítulo 10, verso 2 ao 5. É dito que os fariseus têm um coração duro. É uma repetição, né? Mas é sempre bom lembrar. Marcos capítulo 14, versos 55 e 56. O sumo sacerdote e o conselho condenam Jesus à morte.
Marcos capítulo 15, verso 1 ao 15. O povo exige que Jesus, e não Barrabás, seja crucificado. O Evangelho de Lucas, com 60 versículos de polêmicas. Eu não vou colocar 60, vou colocar alguns, né? Vai ficar muito extenso. Lucas capítulo 3, verso 7. A multidão é chamada de raça de víboras. A multidão de fariseus. Lucas capítulo 4, verso 28 ao 30. Os membros da sinagoga em Nazaré tentam matar Jesus. Lucas capítulo 7, verso 30, é dito que os fariseus rejeitaram os propósitos de Deus. Lucas capítulo 11, verso 39 e 54, os fariseus e os estudiosos da Torá são condenados. Lucas capítulo 12, verso 1, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas capítulo 13, verso 14 ao 17, o príncipe da sinagoga é chamado de hipócrita. Lucas capítulo 22, verso 63 ao 71. Os chefes dos sacerdotes e do conselho condenam Jesus como merecedor da pena de morte. Rapaz do céu. Lucas capítulo 23, verso 1 ao 25. O povo exige que Jesus e não Barrabás seja crucificado. Agora vamos para outro evangelho de João, contém 130 versículos antijudaicos. João capítulo 5, verso 16 ao 18, é dito que judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. João capítulo 5, verso 37 ao 47, é dito que as palavras de Deus e o amor de Deus não está nos judeus. João capítulo 7, verso 9 ao 24, é dito que nenhum dos judeus faz o que está escrito no Torá. João capítulo 7, verso 28, é dito que os judeus não sabiam daquele que havia enviado, no caso Jesus. João capítulo 8, verso 13 ao 28, é dito que os fariseus não conhecem nem Jesus e nem o Pai. João capítulo 37 ao 39, aqui deu uma errada aqui, é dito que os judeus são descendentes do seu pai, o diabo. Você deve saber mais ou menos que passagem que é, né? João capítulo 9, verso 13 ao 41. Os fariseus e outros judeus são condenados como culpados. João capítulo 10, verso 8. Os judeus são retratados como aqueles que roubam, matam e destroem. Aquela velha passagem, né? João 10, 10. O diabo não vem só para roubar, matar e destruir, né? Só que eles estavam colocando isso nas costas do judeu. João capítulo 10, verso 31 ao 39, é dito que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. João capítulo 11, verso 53, é dito que os judeus perceberam que teriam que matar Jesus. Agora vamos para o livro de Atos, contendo cerca de 120 versículos que polêmicas difamatórias. Também não vamos pegar 120 versículos, vamos colocar somente alguns. Atos capítulo 2, verso 23, Pedro diz aos israelitas que eles crucificaram Jesus. Atos capítulo 2, verso 36, novamente Pedro, que os israelitas crucificaram Jesus. Aí criam ódio contra os judeus porque eles pensam que os judeus mataram Jesus e não foi. Atos capítulo 3, verso 13 ao 15, Pedro diz que os israelitas mataram o originador da vida. Aí ficam criando pessoas com ódio dos judeus porque mataram Jesus e não foi mataram. Segundo alguns textos do Novo Testamento, isso foi vontade do Pai, né? A vontade do Pai é que Jesus morresse. Ou então, em outras passagens, diz que Jesus, ele se suicidou-se. Atos capítulo 4, verso 40, novamente Pedro diz que os israelitas mataram Jesus. Atos capítulo 5, verso 30, Pedro diz que os membros do conselho judaico mataram Jesus. Atos capítulo 6, verso do 11 ao 14, é dito que os judeus trouxeram falsas acusações contra Estevão. Atos capítulo 7, verso 51 ao 60, é dito que Estevão condena os judeus por traírem e matarem Jesus. Atos capítulo 9, verso 1 ao 2, Paulo é retratado planejando prender os discípulos de Jesus, porque Paulo era, no caso, judeu, ou falso judeu, ou romano, né? Atos capítulo 9, verso 23 ao 25, é dito que os judeus planejavam matar
Paulo. Atos capítulo 9, verso 29, é dito que os judeus helenistas tentaram matar Jesus. Atos capítulo 12, verso 1 ao 3, é dito que os judeus ficaram satisfeitos quando Herodes matou Tiago. Atos capítulo 12, verso 11, é dito que Pedro percebeu que os judeus queriam matá-lo. Atos capítulo 13, verso 10 a 11, é dito que Paulo condenou o judeu Elimas como filho do diabo. A mulher é forte, viu, rapaz do céu. Atos capítulo 13, verso 28, é dito que os judeus pediram a Pilatos para crucificar Jesus. Atos capítulo 13, verso 39, é dito que os judeus não podem ser perdoados por intermédio da Torá. Atos capítulo 13, verso 45 e 46, é dito que os judeus falaram contra Paulo. Atos capítulo 13, verso 50 a 51, é dito que os judeus encorajaram a perseguição a Paulo e Barnabé. Atos capítulo 14, verso 1 ao 6, é dito que muitos judeus se opuseram a Paulo e Barnabé e a fé taparam apedrejá-los. Tá errado aqui, né? Mas deu para entender. Atos capítulo 17, verso 5 ao 7, é dito que os judeus incitaram um motim ao procurar Paulo e Silas. Atos capítulo 17, verso 13, é dito que os judeus incitaram um tumulto contra Paulo. Atos capítulo 18, verso 6, Paulo diz aos judeus que o sangue esteja sobre vossas cabeças. Atos capítulo 18, verso 12 ao 17, é dito que os judeus trouxeram acusações contra Paulo. Atos capítulo 19, verso 13 ao 19, exorcistas judeus são apresentados de maneira reprovável. Atos capítulo 21, verso 27 ao 36, judeus são retratados prendendo Paulo e tentando matá-lo. Atos capítulo 22, verso 4 ao 5, Paulo diz que quando era judeu, perseguia os cristãos. Atos capítulo 23, versos 2 ao 5, é dito que Paulo condena o sacerdote por prendê-lo. Atos capítulo 23, verso 12 ao 22, é dito que os judeus pactuaram em não comer nem beber nada até matarem Paulo. Atos capítulo 23, 27 ao 30, é dito que Paulo foi quase morto pelos judeus. Atos capítulo 24, verso 9, é dito que os judeus acusaram Paulo de muitos crimes. Atos capítulo 25, verso 2 ao 5, é dito que os judeus planejaram matar Paulo. Atos capítulo 25, versos 7 ao 11, é dito que os judeus continuaram a trazer acusações contra Paulo. Atos capítulo 25, verso 15 ao 21, é dito que os judeus falaram repetidamente contra Paulo. Atos capítulo 25, 24, é dito que todos os judeus gritavam que Paulo deveria ser morto. Atos capítulo 26, verso 21, é dito que os judeus prenderam Paulo e tentaram matá-lo. Atos capítulo 28, verso 25 ao 28, Paulo diz que condena os judeus por nunca entenderem a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 ao 16, condena os judeus por matarem Jesus e os profetas. E tem mais, celebra o sofrimento dos judeus, pois a ira de Zeus estava sobre eles. Rapaz do céu. Aí na parte, acho que na 8 a 9, a gente vai ler essas conclusões aqui embaixo, correto? Eu vou ler para você as conclusões dessa série para vocês. Então vocês notaram comigo aí, apesar de algumas aí erros ao digitar, né? Porque eu escrevi esse texto aí na pressa, na correria. Então vocês devem ter notado aí alguns erros ortográficos, mas deu para entender, né? Muito bem, esses são os textos, alguns deles, né, que eu pude juntar, para você notar como o Lutero se baseou para odiar os judeus. O texto que muitos cristãos hoje se baseiam para odiar judeu. Ah, porque é narrado dizendo isso.
Lembrando que nós não temos nada escrito por Jesus, gente, nem o Evangelho segundo Jesus. Nós temos Evangelho segundo aí Mateus, Marcos, Lucas, João, fora os montões aí que foram retirados do Novo Testamento. Então não podemos ter certeza 100% que é Jesus dizendo isso, correto? São textos tendenciosos. Então eu convido você que não conhece aí o judaísmo, faça um estudo bíblico sobre o judaísmo com um rabino judeu ortodoxo, para você se dar o trabalho de conhecer o outro lado da história. Não ficar somente num ponto de vista. Toda a história tem sempre dois lados. Aí vocês vão perceber que esse Novo Testamento é bem tendencioso, para você não se tornar um psicopata, um serial killer, um Hitler da vida. Um evangélico luterano, não de hoje, né, da época do nazismo. Para que você não seja um nazista cristão, um nazista Hitler, de querer chegar ao ponto de fazer satirização, perseguir os judeus assim como o pessoal perseguia na época. Então o Novo Testamento tem isso aí. Se você tiver miolo mole, você se deixa levar-se e se torna um antissemita. Se você for um cara pensante, ter fé e razão, você não deixa se levar, correto? Então na parte 8 desta série, nós vamos falar sobre os adventistas do sétimo dia, que também tiveram uma participação forte no nazismo, na matança de judeus, tudo por causa de Luther, Martin Luther, tudo por causa do Novo Testamento, que no Novo Testamento formam antissemitas, né? E no nível mais perigoso, um serial killer, né? Que nem aconteceu com o adventismo no passado, que ajudou aí o nazismo a dizimar judeus no passado. Um grande abraço do emissário Cristiano. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e descobrir o outro lado da história que você não vai aprender nunca em escola bíblica dominical, você nunca vai aprender em escola sabatina de igreja adventista, esses podrão aí, ó. As coisas do fundo do baú, o emissário Cristiano, se possível, virar até do lado avesso, o emissário Cristiano tira. Mas o emissário Cristiano fala, o emissário Cristiano mostra. Até a próxima e se preparem para a parte 8, porque olha, o chicote vai estar lá. Eu vou jogar essa batata quente na mão do adventista. E eu quero ver um adventista falar que eu sou mentiroso, porque eu vou colocar muitas evidências aqui. Um grande abraço do emissário Cristiano. Até a próxima. Fui.